em São Paulo e o Fortaleza contra o Atlético Mineiro em Fortaleza. E o Flamengo anunciou hoje o Davi Luiz. Ele era um jogador sem contrato, portanto ele não precisava obedecer à data da janela de transferência internacional. Foi inscrito já, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Davi Luiz é jogador do Flamengo. E aí, Caio? Eu gosto muito, Dé. Acho que ele tem uma carreira muito legal. Acho que ele estava jogando em times de ponta da Europa, claro, já com um pouco menos de sucesso, né? Já com uma queda de rendimento, mas ainda acho que ele vai sobrar no Brasil. Encontra um time montado, encontra um time em grande fase. Não vou falar do tamanho do Flamengo, da paixão da torcida, isso aí é chover no molhado. Mas eu acho que se existe uma carência no time do Flamengo, mesmo tendo melhorado muito depois da chegada do Renato Gaúcho, é justamente a zaga. Acho que o Léo tá num momento legal, acho que o Gustavo Henrique voltou a ser aquele jogador da época do Santos, e isso tem muito a ver com a proteção na cabeça da área, porque, falando dos 3 grandes favoritos, né, só dando uma pincelada, eu acho que o título fica entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que não sai desses 3, apesar de todos os elogios que eu já fiz ao Bragantino, ao Fortaleza, ao crescimento que eu acho que vai ter Corinthians, São Paulo e Internacional. Acho que o título está entre esses 3. Não sai daí. Agora, Flamengo e Atlético Mineiro têm um jeito muito parecido de jogar. São times que propõem o jogo, que tem muito volume ofensivo, que chegam com muita gente no campo de ataque. Isso faz com que você jogue mais exposto. Quando você tira o Arão da zaga e coloca o Arão na cabeça da área, você passa a jogar mais protegido. Esses zagueiros passam a jogar mais protegidos. E a gente tem que levar em consideração, eu gosto demais do Rodrigo Caio, acho um grande zagueiro, um cara para estar ali no radar de seleção brasileira, mas ele não tem conseguido jogar por uma questão física, ele não consegue se recuperar. Então, até nesse momento, acho que o Davi Luiz vem para ajudar demais o Flamengo. E conversando, até vou dar uma fofoca, a gente estava falando de Corinthians. Eu sou muito amigo do Sheik, né? Um dos maiores atacantes da história do Corinthians, o cara que deu a Libertadores, aqueles 2 gols contra o Boca. E conversando com o Sheik, ele fala, cara, o cara que melhor me marcou, que eu tive mais dificuldade durante toda a minha carreira, foi o Davi Luiz. E eu falei, por quê? O que ele tem de diferente? Ele falou a leitura de jogada. Na hora que você busca o apoio, ele sai, ele tira o corpo. Na hora que você acha que ele vai estar atrás de você, ele te antecipa. Então, ele conhece os atalhos. Por quê? Porque joga em alto nível há muito tempo na Europa e porque tem uma leitura de jogo de zagueiro diferenciado. Eu acho que foi uma grande aquisição do Flamengo, sim. Agora, vamos ver se dá certo. Quiz, PVC, em que momento o Sheik e Davi Luiz se enfrentaram? Mundial de Clubes, 2012. Corinthians e Chelsea. O Emerson jogou enfiado, o Emerson não jogou do lado esquerdo, ele jogou Emerson e Guerreiro lado a lado, o Emerson se enfiando com o Davi Luiz ali. Eu tenho uma cena do Mundial do Corinthians que é espetacular, eu não esqueço nunca essa cena. O estádio Internacional de Yokohama, o Corinthians e o Chelsea jogando contra o Monterrey, a semifinal, e toda a torcida japonesa com o uniforme do Chelsea, torcendo pelo Chelsea. A visibilidade do Chelsea é enorme na Ásia. E os japoneses torcendo, batendo palma, um jeito diferente do nosso de torcer, mais esfuziante. De repente entra uma legião da Gaviões da Fiel do outro lado do estádio e começa assim: doutor, eu não me engano, Davi Luiz é corintiano. Mudou o patamar do estádio, foi absolutamente inusitado. Ele é torcedor do Corinthians. É assumido. E depois ele foi para a decisão. Mas quis jogar no Flamengo, né? Deixou bem claro que tomou essa escolha de vida jogar no Flamengo. Ele é, dos 91 jogadores listados na Premier League da temporada passada, o único que não levou drible. Agora, ele jogou 17 partidas, mais uma saindo do banco de reserva. Você vê como o Caio também é um cara que tem potencial para chegar aqui e fazer uma baita diferença? Eu acho que sim. Eu acho uma grande contratação do Flamengo. Tem que ter atenção com alguma coisa, que é o fato de que o Flamengo passa a ter uma defesa com Diego Alves, Isla, Davi Luiz e Felipe Luiz, todos acima de 33 anos. E o Rodrigo Caio com muita dificuldade de ter uma sequência. O Rodrigo Caio é um zagueiro extraordinário, assino embaixo tudo que o Caio falou. Agora, se tem essa possível zaga titular do Flamengo, tem 4 de 5 jogadores acima de 33 anos. E mais o Diego com 36. No papel é a melhor defesa do Brasil. Todo mundo com passagem em seleção brasileira. É a mais famosa. No caso, chilena, né? A zaga mais famosa do Brasil. No papel, por isso eu falei, no papel
é a melhor defesa, porque o Rodrigo Caio não vem jogando, ele jogou menos da metade dos jogos do Flamengo na temporada. Então, no papel, é uma zaga que te chama atenção. Ele fez 2 temporadas pelo Arsenal, né? Ele fez uma temporada muito boa em 2019 pelo Chelsea, quando ganhou a Liga Europa, numa decisão contra o Arsenal em Baku. Logo depois deixou o Chelsea, trocou o oeste de Londres pelo norte de Londres para jogar pelo Arsenal. Na primeira temporada ele jogou 33 partidas, na segunda ele jogou 18 da Premier League. Jogou metade da temporada, mas não sofreu drible. Ou seja, ele jogou em bom nível. Ele jogou menos vezes, mas jogou em alto nível sempre que jogou. É também o zagueiro com maior número de passes verticais, ou seja, ele tem uma capacidade de saída de jogo, de leitura de jogo extraordinária. É um grande reforço, só que vai exigir que você meça um pouco a quantidade de jogos que esses 4, mais o Diego, acima de 33 anos, vão fazer juntos. A diferença que o Hulk está fazendo, que o Rafinha fez, que o Felipe Luiz fez, jogadores de nível internacional, acende a luz para a gente falar, olha, é bem possível que o Davi Luiz consiga atuar em altíssimo nível no Brasil. Né? O Rodrigo Caio já voltou a treinar, mas ele dificilmente começa jogando amanhã. A informação de quem cobre o dia a dia do Flamengo, voltou a treinar, está treinando, mas está sem ritmo. Dificilmente começa jogando amanhã. O Flamengo tem problemas pra caramba para enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Desse time, formado em 19, o Palmeiras nunca ganhou. Né? Foram 7 jogos, 6 derrotas e um empate. Eu diria que contra esse time foram 7 jogos sem vencer. E o outro time é o time mesclado sub-20, que no ano passado em São Paulo tinha 19 com Covid, mais o Domenech Torren com Covid, e o jogo foi 1-1. Sim. Ou seja, o Flamengo é uma pedra no sapato do Palmeiras, só que amanhã me parece uma chance, Caio, não só pelos desfalques que o Flamengo tem, mas também o Flamengo ficou 12 dias, fruto da qualidade do seu elenco, sem poder treinar. Com o Gabigol não vai pro jogo, mas sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro. Sem o Bruno Henrique. Sem o Bruno Henrique, tá machucado. Então, assim, também isso pode pesar a favor do Palmeiras, né? Os 12 dias em que o Flamengo não treinou o seu time principal. O Palmeiras perde também, perde o Everton, perde o Gustavo Gomes, perde o Piquerez, mas acho que pode ser uma vantagem. E aí, Caio? Concordo com você. Se a gente olhar o que os times apresentaram até aqui, o Flamengo joga um futebol mais vistoso. O Flamengo, independentemente de jogar em casa ou fora de casa, desde a chegada do Renato Gaúcho, tem mostrado um futebol de altíssimo nível. Agora, quando você perde Diego, quando você perde Felipe Luiz, quando você perde Rodrigo Caio, quando você perde Bruno Henrique, você está perdendo alguns dos seus principais jogadores em locais da equipe fundamentais. É um cara da lateral, que tem uma leitura fantástica e faz as coberturas como poucos. Aí você tem um segundo volante que dita ritmo, e você tem o cara do desafogar. O Michael tá muito bem e pode fazer essa função? Pode, mas não faz com a mesma qualidade. Do outro lado, você tem um Palmeiras que vem, nesses 12 dias, focado só no Flamengo. O Everton e o Gomes. O Everton é goleiro, o desgaste é um pouquinho menor e eu sou fã do Everton, acho que é o melhor goleiro. Tá pronto para bater de frente com o Alisson e com o Ederson pela camisa número 1 de titular da seleção brasileira. Mas tem, além do aspecto físico, a questão da motivação. Um Palmeiras nesse nível, Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão de Libertadores, incomoda quando você pega um time do teu tamanho e não consegue ganhar. Então, jogando em casa e com o time completo, eu imagino um Palmeiras muito forte amanhã. Acho um jogo sem favorito. Acho que a chegada do Dudu melhorou demais o Palmeiras, porque vejo o Dudu como um jogador diferente desse nível, o Gabigol, o Bruno Henrique, o cara que faz várias funções e tá jogando até um pouquinho diferente, né? Não tá jogando mais aberto, tá jogando um pouquinho mais centralizado, mas é um Palmeiras que se preparou para este jogo, enquanto o Flamengo tá lidando com esses deslocamentos e a maioria dos seus jogadores ou não podendo atuar ou chegando de seleções da Copa América, das eliminatórias da Copa. E que sina do Gabigol, é a segunda rodada de eliminatórias da qual ele volta machucado. A outra ele não pôde enfrentar o Curitiba pela Copa do Brasil, deu aquele quipropró danado, e agora ele se apresenta com dores musculares, está fora do jogo de amanhã. Aquilo que na Espanha chama-se vírus FIFA. Vírus FIFA. Eu fui ver quando foi a última vez que teve um Barcelona e Real Madrid, imediatamente depois de data FIFA, foi em 2016. O Real Madrid voltou com 3 jogadores da seleção espanhola, claro que jogadores de outras seleções também,
E o Barcelona, com 4 jogadores da seleção espanhola, tinha empatado com a Romênia. E na data imediatamente posterior, teve Barcelona e Real Madrid. Era melhor que o maior clássico não fosse logo depois da data FIFA, né? Mas a gente tinha jogo na própria data FIFA, que foram adiados os 2 jogos. O Palmeiras chegou a fazer, na preparação que o Caio está citando, o Palmeiras chegou a fazer um jogo treino entre titulares e reservas com uniforme de jogo no Allianz Parque para não deixar o time sem atividade. O Abel Ferreira fez um jogo de verdade. Não era um coletivo, era um jogo treino com todos os jogadores envolvidos. Tudo, né? Aliás, o Palmeiras amanhã tinha expectativa de eventualmente estrear o uniforme 3, não vai estrear, vai jogar com uniforme camisa verde, calção branco e meia verde. E para tentar quebrar essa sequência de 8 partidas sem vencer o Flamengo. O que também coloca diretamente esse jogo, de certa maneira, não decide, mas encaminha quem, em teoria, pode ser o mais direto perseguidor do Atlético, que nesse momento é o líder. O Palmeiras foi líder até perder a liderança para o Atlético. Vamos aos prováveis times. O Palmeiras inteirinho, né? Vamos aos prováveis times, então, de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony. Este é o provável e é o melhor Palmeiras possível, na sua opinião, PVC? A informação de hoje, eu acho que vai jogar o Luiz Adriano. E aí no lugar de quem? Do Wesley. Aí o Rony vai pro lado esquerdo e o Luiz Adriano entra. Eu acho o melhor Palmeiras. O Abel já tinha o Luiz Adriano no jogo contra o São Paulo pela Libertadores, optou por escalar Rony e Wesley, né? Ele pode jogar com velocidade no setor do Isla, que além de tudo tem um cansaço, né? Porque o Isla voltou do jogo dos jogos da seleção chilena. Do outro lado também, quem joga do outro lado é o Rafael Veiga, isso não vai mudar. Mas o Flamengo não tem o Felipe Luiz e não tem o René. Pode ter o Ramon, mas ali não vai ter a não ser que ele mude o lado do Dudu, inverta com o Veiga, mas em teoria o Veiga sai da direita para o meio e aí não tem um velocista para atacar o setor do Ramon. Eu gosto da volta do Luiz Adriano, acho que o Luiz Adriano, muita gente reclama por ele não estar fazendo gols, mas ele tem uma capacidade de prender a bola no campo de ataque muito grande, faz o pivô, usa bem o corpo, atrai, pode fazer tabela com o Dudu. Eu acho uma opção boa do Palmeiras se tiver o Luiz Adriano em campo, em boa condição física. O Jorge está treinando lateral esquerdo, mas a gente não projeta a estreia dele justo nesse jogo, mas ele já está treinando e está apto, inclusive, a jogar. Ô Caio, eu te pergunto, a mesma questão que fiz ao PVC, esse é o melhor Palmeiras, na sua opinião, o time que a gente colocou aqui na tela? Com o Jorge. O Jorge acho que é lateral esquerdo para a gente pensar em seleção brasileira. Jogou muita bola com a camisa do Santos, teve um pouquinho mais de dificuldade agora quando voltou para a Europa, mas é jogador inteligente, jogador muito técnico, que tem muita qualidade, principalmente quando se apresenta ao ataque. Eu acho que a gente, às vezes, ainda bate muito na tecla de 11 titulares. E eu acho que quando você tem um elenco com tanta opção, como é o caso do Palmeiras, você pode até mudar um ou outro jogador de acordo com as características do adversário, que é o que o PVC falou. Se o Flamengo tem uma dificuldade na lateral esquerda, porque nem o René nem o Felipe vão jogar, e o Ramon é bom jogador, né? Menino ainda, mas é bom jogador. Talvez você possa mudar um pouquinho o desenho da equipe e colocar um velocista para jogar em cima dele, justamente para explorar essa falta de ritmo do jogador que vai estar naquela função. Mas eu acho que o time titular, que o torcedor palmeirense imagina, não fuja muito disso. Aí vai de momento. Como é que tá o Luiz Adriano? O Luiz Adriano, ele é titular absoluto. Eu acho que é o melhor centroavante que você tem à disposição. Mas ele não vem rendendo como rendeu quando chegou no Palmeiras. Eu gosto muito do Wesley, cara. Eu gosto muito do Luiz Adriano, mas o Wesley joga demais, também. Cara. Eu gosto do Wesley também. Joga demais. E o Rony é um jogador muito competente. Você vê, hoje o Zé Rafael, pra mim, ele é inquestionável nessa função de segundo homem. Ele vem jogando muito bem contra o São Paulo, o último grande jogo assim, de peso do Palmeiras, jogou muito bem. Mas você tem ali o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, bobeou nessa função ali, você pode mexer. Ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro do G5. Perdeu do Atlético, perdeu do Fortaleza em casa, perdeu do Bragantino fora, perdeu do Flamengo fora, empatou com o Corinthians. Nenhum dos 6 primeiros colocados o Palmeiras ganhou nesse campeonato, ainda curiosamente. Perdeu do Cuiabá. E perdeu do Cuiabá. Então nenhum dos 7... E ele ganhou do Fluminense em casa. Ganhou do 8º.
Curiosamente. Você lembra o time do Flamengo da Covid do ano passado? É. Hugo Souza, João Lucas, Natan, Otávio e Ramon. Thiago Maia e Gerson. Lincoln, De Arrascaeta, Guilherme Bala e Pedro. O jogo foi 1-1. O Flamengo não está tão desfalcado assim, mas ele tem importantes ausências. Ainda assim, olha como o Flamengo consegue montar um time forte com tanta gente de fora. Ó. A provável escalação do Flamengo para amanhã tem o Diego Alves. Aí uma dúvida, Mateuzinho ou Isla na lateral direita. Como eu informei, o Rodrigo Caio, a gente acredita que não vá para o jogo, o Léo Pereira está fora, então a gente aposta numa zaga formada por Bruno Viana e Gustavo Henrique e Ramon na esquerda, já que Felipe Luiz e René estão fora. Diego está fora no meio campo, então a gente projeta Thiago Maia e Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E na frente, Michael e Pedro, nem Bruno Henrique, nem Gabigol. Este é o Flamengo de Renato Portaluppi, o provável Flamengo, PVC. Eu tô lembrando o jogo da Covid do ano passado, justamente porque o time do ano passado a expectativa era que o Palmeiras atropelasse o Flamengo e não conseguiu atropelar. O Flamengo do ano passado não era competitivo e competiu. Esse Flamengo é competitivo. Então, eu acho o Palmeiras favorito para o jogo de domingo, porque joga em casa, porque tem o time completo e o Flamengo tem os desfalques, mas a lembrança do jogo do ano passado deixa claro que o jogo é um jogo difícil. Sim, não, e você vê com tantos desfalques. Não acho a zaga assim, essa coisa toda, a zaga de amanhã, mas o time impõe respeito, Caio Ribeiro. Não, do meio pra frente é brincadeira. Você ter Arrascaeta e Everton Ribeiro na criação das jogadas, pelo amor de Deus. O Everton Ribeiro talvez tenha sido o grande nome do Brasil nesses últimos 2 jogos. Conquistou no campo a condição de voltar a ser titular. E o Arrascaeta, eu já falei isso várias vezes, eu sou muito fã dele. Jogador de jogo grande, não pipoca, na hora que precisa ele vai lá e faz gol, dá passe pra gol, tem a bola parada, bate muito bem na bola. Acho que o Pedro precisa retomar. O Pedro, pós-Olimpíada, não sei se por uma questão de abatimento ou de alguma outra coisa, ele caiu muito de rendimento. E essa é a grande oportunidade dele voltar a ser o Pedro que sempre foi, jogador de seleção brasileira, letal dentro da área. É um Flamengo extremamente forte. Do meio para frente, eu acho que atrás deixa um pouquinho a desejar por conta dos desfalques. O Arrascaeta tinha ali o parênteses do Vitinho, mas é um preciosismo. Ele vai ser avaliado, né, no seu retorno com a seleção uruguaia, mas é preciosismo. Em princípio não tem nada com ele vai para o jogo. Hoje jogaram em Portugal o Lucas Veríssimo, foi titular do Benfica, que ganhou de 5-0 do Santa Clara e é líder em Portugal. E o Gerson entrou no decorrer do jogo do Olympique de Marseille, que venceu o Mônaco por 2-0. Um dos destaques do jogo foi o Luan Pérez, ex-Santos. E jogou o Luiz Dias, que jogou pela Colômbia, fez gol e sofreu pênalti na quinta-feira. E hoje fez o gol do empate do Porto contra o Sporting, que impediu o Sporting de se aproximar do Benfica. Estava 1-0 para o Sporting, o Luiz Dias fez o gol do empate. Quinta-feira jogando pela seleção colombiana e sábado jogando o clássico português em Portugal. Do outro lado do Atlântico. Do outro lado do Atlântico. Só isso. Muito bem. E fez gol pela Colômbia e fez gol pelo Porto. Nação, cheguei. Vamos viver esse sonho juntos, em busca de muitas vitórias e títulos. Afinal, é isso que vocês merecem. Nos vemos em breve. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.